Ciao a tutti! Eu sou o professor Martin e seja muito bem-vindo ao canal Italiano com Martin. No vídeo de hoje você vai descobrir os 10 passos mais práticos e eficientes para aprender italiano por conta própria. E fique aqui comigo até o final porque eu vou compartilhar com você um segredo do método que eu criei. Um passo a passo completo que vai te levar do zero ao avançado em apenas 6 meses. Aprender italiano sozinho pode parecer um desafio à primeira vista, mas a verdade é que, hoje, isso é muito mais acessível do que nunca. Mas é claro que aprender sozinho pode significar aprender sem direção. Para ter resultados reais, você precisa de um método estruturado que te leve passo a passo do básico à fluência. E é aí que entra a importância de saber extremamente por onde começar e como avançar. E isso é algo que eu vou te mostrar ao longo deste vídeo. Vamos direto para os 10 passos práticos que vão te ajudar a alcançar os seus objetivos. Sei pronto? Pronta? Então, andiamo! Passo 1. Defina o seu objetivo de maneira clara. Tudo começa com uma pergunta. Por que você quer aprender italiano? Saber a sua motivação é essencial para te manter focado e determinado durante o processo de aprendizado. O objetivo pode ser viajar para a Itália, se conectar com a cultura italiana, trabalhar ou estudar no país, ou até mesmo aprender um novo idioma por hobby. Por exemplo, se o seu objetivo é viajar para a Itália, você pode priorizar aprender frases úteis para se comunicar em restaurantes, hotéis e pontos turísticos. Já se a sua meta é trabalhar em uma empresa italiana, vale focar no vocabulário profissional desde o início. Ter um objetivo claro também ajuda a medir o seu progresso. Quando você sabe o que quer alcançar, pode dividir a jornada em etapas e focar no que realmente importa para o seu propósito. Agora, antes de seguirmos para o próximo passo, faça uma pausa rápida. Pega um caderno e escreva qual é o seu objetivo com o italiano. Pode ser algo como: quero aprender italiano para me comunicar em viagens, ou ser fluente para trabalhar em uma empresa italiana. Esse objetivo será sua bússola para os próximos passos. Agora que você já definiu o seu objetivo, vamos para o segundo passo. Passo número 2. Aprender vocabulário essencial. Aprender italiano pode parecer desafiador, mas você não precisa começar decorando milhares de palavras. Na verdade, existe um vocabulário essencial que cobre grande parte das situações do dia a dia. Começar pelas palavras mais usadas é a forma mais eficiente de construir sua base no idioma. Priorize palavras e expressões que você realmente vai usar. Isso inclui cumprimentos e saudações como ciao, buongiorno, buonasera, arrivederci, perguntas básicas como come stai, dove sei, substantivos do cotidiano como casa, lavoro, scuola, adjetivos comuns como bello, grande, piccolo, números e dias da semana como uno, due, lunedì, martedì. Esses são os pilares para começar a formar frases em italiano. Digamos que você vai a um restaurante na Itália. Se você souber as palavras cibo, menu, conto e algumas frases como vorrei una pizza, per favore, já estará preparado para se comunicar em uma situação real. Para memorizar o vocabulário essencial, crie listas temáticas. Por exemplo, prepare palavras relacionadas a viagens, comidas ou trabalho. E não estude apenas as palavras soltas, use-as em frases. Isso ajuda a sua mente a aprender de forma mais contextualizada. Faz o seguinte, foque em 10 palavras por dia e pratique frases com elas. Isso vai te dar uma base sólida no italiano em pouco tempo. Passo 3. Domine a pronúncia italiana. O italiano é conhecido como uma das línguas mais bonitas do mundo, e isso se deve, em grande parte, à sua pronúncia clara e melódica. Por isso, aprender a pronunciar as palavras corretamente logo no início é fundamental para se comunicar bem e também para ser compreendido. Algumas características do italiano que você deve prestar atenção. Primeira, as vogais são bem abertas, ou seja, as vogais são pronunciadas de forma clara e distinta. Por exemplo, a letra A em italiano vai ter um som bem aberto, nunca vamos ter aquele som nasalado como nós temos em português. Destaque nas consoantes duplas. Palavras como palla e pala têm significados diferentes. Pronunciar bem as consoantes duplas é muito importante. No italiano, a letra R é pronunciada mais forte, como no português do interior do Brasil. Para melhorar a sua pronúncia, ouça o máximo de italiano possível. Isso pode ser feito com músicas, vídeos ou até podcasts. Sempre repita as palavras e as frases que você ouvir. Uma técnica ótima é gravar a sua voz falando italiano e comparar com o áudio original. Aos poucos você vai ajustando os sons. Escolha 5 palavras ou frases que você usa no dia a dia e pratique a pronúncia delas. Repita em voz alta até sentir que está falando de forma clara e natural. E não tenha medo de exagerar na entonação. No italiano, isso é uma característica charmosa. Agora que você já está no caminho certo para falar italiano como um verdadeiro nativo, vamos para o próximo passo. Passo 4. Foque nos verbos mais usados. Os verbos são o coração de qualquer frase, e no italiano isso não é diferente. Saber conjugar e usar os verbos mais comuns vai te permitir formar frases básicas
e se comunicar em várias situações do dia a dia. E você sabe qual é a boa notícia? Você não precisa aprender todos os verbos de uma só vez. Comece pelos mais usados e vá expandindo aos poucos. Ok, mas quais verbos aprender no início? Alguns verbos são tão versáteis que você vai usá-los o tempo todo. Aqui estão alguns exemplos: essere, avere, fare, andare, volere, entre outros. Esses verbos são a sua base para criar frases úteis no italiano. E para facilitar ainda mais o seu aprendizado, eu já fiz um vídeo super detalhado sobre os 10 verbos mais usados em italiano. Eu vou deixar o link deste vídeo aqui no card. Então, depois que terminar este vídeo, corre lá e assista. Mas com esses verbos você pode criar frases como: Io sono brasiliano, tu hai un gatto, loro vanno al cinema. Percebe que só com esses verbos já é possível formar frases completas e úteis? Pratique os verbos no presente do indicativo, que é o tempo verbal mais usado no dia a dia. Além disso, crie frases que tenham a ver com a sua rotina e pratique em voz alta. Escolha 3 dos verbos mais usados e escreva uma frase para cada um, conectando com situações do seu cotidiano. Depois, leia essas frases em voz alta e pratique até que fiquem naturais. Passo número 5. Crie uma rotina de estudos. Aprender italiano, assim como qualquer outro idioma, exige consistência. Por isso, criar uma rotina de estudo é essencial para manter o progresso. A boa notícia é que você não precisa estudar por horas todos os dias. O mais importante é estudar de forma regular, mesmo por pouco tempo. Aqui vai algumas dicas para montar a sua rotina de estudos. Número 1. Estabeleça um horário fixo. Escolha um momento do dia em que você possa se concentrar, seja pela manhã, durante a tarde ou até antes de dormir. Número 2. Defina metas diárias ou semanais. Por exemplo, aprender 10 palavras novas por dia, praticar a conjugação de um verbo ou escrever um pequeno diálogo em italiano. Número 3. Varie os métodos. Altere entre leitura, escrita, escuta e fala. Isso mantém o estudo interessante e melhora diferentes habilidades. Uma rotina simples e eficaz para iniciantes pode ser assim: 10 minutos, você pode revisar vocabulário, ou seja, palavras e frases. 10 minutos, ouça um áudio ou assista um vídeo em italiano. 10 minutos, pratique a escrita ou a leitura em um texto curto. São apenas 30 minutos por dia, mas com consistência os resultados vão aparecer. Pegue um papel ou use uma agenda e escreva o seguinte: quantos minutos por dia você pode dedicar ao italiano? Qual é o melhor horário para estudar? Quais atividades você fará em cada sessão de estudo? Com isso, sua rotina ficará organizada e será mais fácil segui-la. Agora que você já sabe como criar uma rotina eficiente, vamos para o 6º passo, que é praticar com frases completas. Um dos erros mais comuns ao aprender um idioma é focar apenas em palavras soltas. Aprender vocabulário é importante, mas o segredo para realmente se comunicar é praticar frases completas. Isso ajuda você a entender a estrutura do italiano e a se expressar de forma mais natural. Quando você estuda frases, não aprende apenas palavras, mas também como elas se combinam. Por exemplo, você pode aprender a ordem das palavras, o uso correto dos artigos e até como os verbos se comportam no contexto de uma frase. Isso acelera o seu aprendizado e melhora a sua fluência. Vamos transformar palavras soltas em frases úteis. Por exemplo, a palavra café. Vorrei un caffè, per favore. Ou a palavra libro, por exemplo, dove posso trovare un libro in italiano? Com essas frases, você já está praticando situações reais do dia a dia. Pegue uma lista de palavras que você já conhece e tente formar frases completas com elas. Não tenha medo de errar, o mais importante é praticar. Escolha 5 palavras ou verbos que você aprendeu recentemente e escreva uma frase para cada um. Por exemplo, se você aprendeu o verbo fare, crie frases como Io faccio colazione ogni mattina. Repita as frases em voz alta para treinar a sua fala. Agora que você já sabe frases completas para acelerar o seu aprendizado, vamos para o 7º passo. Use recursos visuais e auditivos. Uma das melhores formas de se envolver com o idioma é usar recursos visuais e auditivos, como vídeos, músicas, filmes e até imagens. Isso torna o processo mais divertido e ajuda o cérebro a absorver o idioma de forma natural. Quando você vê ou ouve o italiano sendo usado em contextos reais, como em uma música ou uma cena de filme, você aprende como as palavras e frases são usadas na prática. Além disso, a repetição de sons e imagens facilita a memorização e melhora a sua compreensão auditiva. Por exemplo, falando de filmes e séries, assista a filmes italianos com legendas em português ou em italiano. Exemplo, La vita è bella ou Perfetti sconosciuti. Em relação a músicas, ouça músicas italianas de artistas como Tiziano Ferro, Laura Pausini, Francesca Michelin. Escolha uma música, leia a letra e tente cantá-la para praticar a pronúncia. Use imagens para associar palavras ao seu significado, como fotos de objetos e lugares com suas respectivas palavras em italiano. Digamos que você esteja assistindo um filme em italiano.
Tente prestar atenção em frases simples, como andiamo al ristorante, por exemplo. Anote, escreva essa frase e tente repeti-la, imitando o tom e a entonação dos personagens. Uma outra sugestão, se você gosta de cozinhar, assim como eu, experimente seguir receitas italianas, em vídeos ou textos italianos. Assim, além de aprender o idioma, você ainda prepara pratos incríveis, como pasta alla carbonara ou tiramisu. Agora que você já sabe como usar recursos visuais e auditivos para turbinar o aprendizado, vamos para o 8º passo, que é simule conversas reais. Mesmo que você ainda não tenha com quem praticar, é possível treinar sozinho simulando diálogos. Neste tipo de exercício, você fala uma frase em italiano e responde como se estivesse em uma conversa real. Vamos lá, agora eu vou te ajudar a praticar. Vou dizer uma frase em italiano e você vai responder de acordo com a situação, ok? Está pronto? Vamos começar com um diálogo simples, de cumprimento e apresentação. Então, eu começo. Ciao, come ti chiami? Você. Piacere di conoscerti. Viu como pode ser simples? Não precisa ter tanta coisa no começo. Agora vamos fazer um segundo diálogo, perguntando de onde você é. Eu começo. Di dove sei? Ah, che bello! Sei mai stato in Itália? Diálogo 3. Pedindo algo em um restaurante. Eu digo para você: Buongiorno, cosa desidera? Va bene, qualcosa da bere? E então, como foi? Fácil? Imagine que você está em um restaurante, no aeroporto ou em um passeio turístico na Itália. Escreva as perguntas e respostas e pratique em voz alta, sempre em voz alta. E sempre que você puder, grave sua voz para corrigir a sua pronúncia. Muito bem, agora que você já sabe como simular conversas reais, vamos para o 9º passo, que é imersão, cultura em casa. Aprender italiano vai muito além de estudar palavras e regras gramaticais. Para realmente absorver o idioma, você precisa se conectar com a cultura italiana. E o melhor é que você não precisa estar na Itália para fazer isso. Dá para criar uma imersão cultural na sua própria casa. Aqui estão algumas ideias práticas, além das músicas, filmes ou séries, para trazer a Itália para o seu dia a dia. Primeira, culinária italiana. Cozinhe pratos típicos como pasta, risoto ou tiramisu enquanto segue receitas em italiano. Segunda ideia de imersão: leia sobre a cultura italiana. Pesquise curiosidades sobre regiões da Itália, tradições ou eventos como o Carnaval de Veneza. Outra ideia muito boa: siga perfis de nativos nas redes sociais. No Instagram ou no YouTube você encontra influenciadores, chefes de cozinha e viajantes que compartilham conteúdos em italiano diariamente. Quanto mais você mergulhar neste universo, mais natural será o contato com o italiano. Escolha uma dessas atividades para fazer essa semana. Cozinhar um prato italiano, assistir um filme ou criar uma playlist com músicas italianas. Depois, anote pelo menos 5 palavras ou expressões novas que você aprendeu durante a atividade. Agora que você já sabe como trazer a cultura italiana para o seu dia a dia, vamos para o último passo. Então, número 10 é: invista em um método estruturado. Aprender italiano sozinho é possível? Sim, mas seguir um plano bem organizado faz total diferença para quem busca resultados mais rápidos e eficientes. Com um método estruturado, você sabe exatamente o que estudar, em que ordem e como aplicar o conhecimento. Imagine que você está construindo uma casa. Você começa com os alicerces, depois vai para as paredes, o telhado e, por último, os acabamentos. O aprendizado de um idioma funciona da mesma forma. Sem uma base sólida, é difícil alcançar a fluência. E é exatamente isso que um método estruturado oferece. E, pensando nisso, eu criei o curso Italiano com Martin, que é um curso completo e 100% online, que te leva do absoluto zero à fluência em apenas 6 meses. E eu posso te falar com total certeza que esse é um método que eu gostaria de ter encontrado quando comecei, e que já ajudou muitos alunos a alcançarem os seus objetivos no idioma. No nosso curso você encontra 15 módulos principais com conteúdos estruturados e didáticos, para te guiar passo a passo no aprendizado. Mais de 70 aulas gravadas que você pode assistir no seu ritmo, onde e quando quiser. 2 anos de acesso ao conteúdo com suporte exclusivo para tirar todas as suas dúvidas. Live de dúvidas todos os meses para esclarecer qualquer dificuldade. Live de conversação todos os meses para praticar a fala e ganhar confiança, e um módulo de vocabulário para expandir ainda mais o seu conhecimento. E ao final do curso você ainda recebe um certificado de conclusão para validar oficialmente o seu aprendizado. E tem mais, eu acredito tanto no meu método que ofereço uma garantia condicional de 180 dias. Ou você alcança no mínimo o nível intermediário no italiano,
ou devolvemos 100% do seu investimento. E para te mostrar o quanto nós estamos comprometidos com o seu aprendizado, te damos ainda R$100 no nosso bolso. É risco zero para você. Se você está sério sobre aprender italiano de forma eficiente e quer seguir um método que já deu certo para muitos alunos, clique no link que está na descrição e saiba mais sobre o nosso curso. Se você sente que precisa de mais clareza e direção, este método é ideal para você. Agora que você já conhece os 10 passos para aprender italiano sozinho, não perca a chance de aplicar tudo o que você aprendeu aqui. E se você quer ainda mais dicas práticas, confira os outros vídeos do canal. E não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas este vídeo e se você ainda não é inscrito, clique no botão aqui embaixo de inscreva-se. É de graça e nos ajuda muito. Grazie mille per aver guardato questo video. Ci vediamo presto. Alla prossima!